Eu quero, obrigado, convidar você a abrir Eclesiastes. Nós estamos aí numa série no livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 5, hoje a gente termina o capítulo 5. E eu quero falar sobre algo que é importante, porém tem sido ausente na vida de muitas pessoas, que é a simplicidade. Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Eu vou estar lendo na tradução da NVI, tá? Não está no slide por ser muito grande o texto. Então você acompanha aí na leitura da sua Bíblia. Eu leio na NVI, se você tiver a nova versão internacional, fica mais fácil. Diz assim, Eclesiastes 5, de 8 a 20. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Verso 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe irá nascer. Verso 15. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que o homem e o que vale a pena é comer e beber, e desfrutar do resultado de todo o seu esforço, que se faz debaixo do sol durante poucos dias de sua vida, que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Verso 19. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, e a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no que de fato é a sua vida, e é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Que o Senhor aplique na nossa vida a sua palavra. Queria orar mais uma vez, convidar você a fechar seus olhos. Pai, fale conosco através de Eclesiastes capítulo 5, versos de 8 a 20. Que o Senhor revele a tua vontade a cada um. Que possamos estar prontos a escutar a tua palavra e aplicá-la na nossa vida e no nosso dia a dia. Abençoe teu povo que está aqui, aqueles que estão em casa ou que vão assistir em outro momento esse culto. O que nos importa é saber que a tua palavra não está presa ao tempo. Por isso, Senhor, eu peço que teu Espírito Santo possa nos mudar e nos moldar de acordo com a tua palavra. É assim que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu sempre gosto de iniciar e lembrar que a impressão que temos é sempre que Eclesiastes sentou agora e está escrevendo para a gente. É muito atual o livro de Eclesiastes. E ele está aí falando sobre riquezas, sobre corrupção, sobre gasto indevido, sobre busca excessiva de dinheiro. E ele vai dizer, olha, isso
parece que não tem muito é vaidade. Lembrando novamente que a palavra vaidade aqui é a questão da futilidade, do porquê e para que eu estou fazendo isso. Jesus, ele resumiu, e é essa a impressão que eu tenho, todo esse 12 versículos em uma só palavra, em Mateus 4:24. Quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque Salomão está trazendo para a gente é o seguinte, que dinheiro transforma e muda a gente. Ou para bem ou para pior. Salomão está aqui nos mostrando o perigo de só buscar o desejo de enriquecer. O desejo de querer ter dinheiro. Ele está dizendo, olha, isso é perigoso. Porque dinheiro pode nos afastar de Deus. E lembrando novamente, você que tem acompanhado a série, Salomão está escrevendo para o seu povo, está falando para o seu povo, numa época de muita prosperidade em Israel. O povo estava muito enriquecido, né? Lembrando que prata, por exemplo, era algo assim, que não tinha valor a prata. O ouro ainda tinha seu valor, as pessoas estavam muito enriquecidas. Salomão ganhou de Deus muita sabedoria para governar e fazer o que o povo dele prosperasse. Eu me lembro, na época do seminário, que os professores falavam muito para a gente, ali já no final da década de 90, quando eu já estava encerrando o seminário, que o Brasil seria celeiro de missionários, que o Brasil ia mandar missionários para todo lugar do mundo. E realmente isso aconteceu. O Brasil se tornou um dos países que mais mandavam missionários para países que inclusive foram países que mandaram missionários para cá, como por exemplo a Europa. Hoje tem muito brasileiro na Europa, na Ásia. E eu me lembro de um pastor recentemente dizendo que o Brasil, para mandar missionário, o Brasil precisava enriquecer. Porque o missionário que está lá fora do Brasil, primeiro, ele tem que ganhar em dólar. Não por vaidade, porque lá é dólar que manda ou euro, dependendo se está na Europa. Então o dinheiro tinha que ser convertido daqui para lá nessa moeda. E o Brasil passou realmente um tempo de enriquecimento. Você vai lembrar disso. Não faz muito tempo isso. E os missionários estavam felizes lá. Que inclusive as igrejas estavam contribuindo muito bem para isto. Mandavam-se muito dinheiro para os missionários. As juntas de missões conseguiam quase chegar às suas metas. Dólar mais baixo, o euro nem tanto, porque nunca foi muito baixo, mas conseguiam sustentar. De uns anos para cá, as juntas de missões tomaram 2 iniciativas. Ou manda o salário de 1 ano para eles, e lá eles têm que dividir por causa dos aumentos excessivos do dólar, ou estão trazendo de volta os missionários, porque não tem mais como mantê-los lá. E Salomão está falando sobre isso, sobre crises, sobre injustiças, e sobre essa problemática que o dinheiro faz com que nos afastemos dos propósitos de Deus, tendo muito ou pouco. Eu estava lendo sobre um quadro de uma pintura a óleo e madeira, um quadro de 1514, que tem o título O Agiota e a Sua Mulher. Esse quadro aqui, bota aí. Oi? Cadê o quadro? Oi. Enquanto não vai aparecendo, esse quadro conta a história de um agiota. Ele está contando moedas. A esposa dele, esse livro ali é a Bíblia, ou um livro de oração. E ela estava lendo, enquanto ele conta as moedas, enquanto ele conta o dinheiro. Mas perceba que na hora que ela vai virar a página, ela é distraída pelo dinheiro, pelas moedas. O que representa esse quadro?
O que o autor quis trazer nesse quadro? A facilidade que o dinheiro tem de nos afastar da presença de Deus. Ela está ali lendo o livro de orações, lendo possivelmente a Bíblia, e de repente ela é desviada, ela está só segura na página, ela já não está nem mais lendo. E não só o dinheiro, como que a gente tem muita facilidade de desligar, de nos afastarmos daquilo que é espiritual por tudo. É um toque de celular. Eu normalmente agora, quando eu vou fazer minhas devocionais, eu desligo a internet do celular. Porque eu pegar a Bíblia, o meu caderninho para anotar, começa a chegar mensagem no WhatsApp. É uma coisa. Aí você ouve aqueles barulhinhos, aí você fala, será quem é? Isso quando não começa a chegar um atrás do outro. Falei, será que é importante? Aí pronto, você já desvia a atenção. Esse quadro retrata isto. Como que as situações, as coisas ao nosso redor, e principalmente dinheiro, faz com que a gente se afaste do que é espiritual. Não foi à toa que Jesus diz, olha, não dá para seguir dois senhores. E já comentei isso aqui, reforço. Jesus está colocando o dinheiro ali a nível de uma potestade, a nível de um senhorio. Porque dinheiro não é neutro. Já teve mensagens aqui que eu falei sobre isso. Eu já falei que se você sair na rua e achar um papel qualquer caído no chão, você olha, talvez por educação, pegue e jogue numa lata de lixo. Mas se você chegar ali e achar uma nota, eu não vou nem muito longe, né? Que se eu falar uma nota de 200, a gente sai até no tapa para ver quem pega. Mas se você ver uma nota de R$2, uma moeda de R$1, duvido se você vai olhar e falar, opa, vai pegar. Ninguém vai olhar assim, quero não. Vai pegar. Ele não é neutro. Irmãos, a nossa atenção para aquilo que é sagrado é sempre desviado. Todos nós temos essa tensão dentro da gente. A gente sabe que Deus espera da nossa fidelidade, não só nas questões financeiras, tá? Em todas as áreas. A gente sabe que a mensagem do Evangelho é poderosa, que a leitura da palavra de Deus modifica a nossa vida. Não é à toa que é um dos livros mais amados e odiados no mundo é a Bíblia. Porque a Bíblia muda as pessoas, a Bíblia quando é lida, aplicada, quando a gente estuda, muda a sociedade. A gente vê a Bíblia agindo em todos os momentos da nossa sociedade. Volta e meia lá na faculdade, após uma aula, a gente senta no nosso grupo lá e a gente começa a conversar e eu falo assim, poxa, aí eu mostro o verso, pego a minha Bíblia no celular e mostro o versículo e alguém diz assim, nossa Flávio, a Bíblia, tudo que a gente quer tem aí, né? Eu falei, tem, a gente só não procura porque não quer. Tudo tem aqui. E aí eu falei, inclusive na psicologia, a psicologia veio da Bíblia. O pessoal fala que não, mas veio. Está ali. Tudo que a gente precisa, tudo que mexe com a gente está ali. Então a gente sabe disso tudo. A gente sabe que a graça é de graça. A gente sabe das dádivas do Senhor, das bênçãos, a gente sabe disso tudo. Mas, irmãos, como que é fácil a gente se distrair disso tudo? E eu digo isso também por mim, a gente tem facilidade, inclusive facilidade de desviarmos da simplicidade. E o Eclesiastes está nos convidando a essa vida de simplicidade. E lembre-se, simplicidade não é neutralidade. Ou seja, eu vou viver uma vida simples, nada no mundo vai chamar minha atenção, nada, essas coisas aí, esses desejos não vão me atingir. Mentira quem fala isso, porque a gente é mexido sim. As coisas ao nosso lado nos atingem. Ser simples não é porque eu não vou querer ter determinada coisa, mas essas coisas não vão me ter. Eu não vou ficar criando afeto para as coisas que estão ao meu redor. Ter uma vida simples é entender que aquilo que eu tenho
também já é o suficiente. E Eclesiastes vai nos ensinar. Ele já começa a nos ensinar que simplicidade nos ajuda a vencer a opressão. Olha aí, vamos reler os versos 8 e 9. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todos os oficiais, todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois há outros em posição mais alta. Mesmo assim é vantagem à nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Lembrando que a economia daquele tempo era a agricultura. Mas o que eu aprendo aqui, que Salomão está nos mostrando, é que essa vida mais simples, ela nos ajuda a vencer as opressões da vida. Ou a opressão sobre o outro. A gente precisa entender o seguinte, que Salomão estava falando de algo que ele estava vendo que era o que? A opressão e falta de justiça. Coisas que nós não temos hoje no nosso país, graças a Deus, né? A gente não tem nem opressão e nem falta de justiça. Como eu disse, Eclesiastes é atual. Por que é atual? Porque a Bíblia é um livro atual. A Bíblia é um livro de amanhã. Basta a gente prestar atenção. Irmãos, não existe governo, poder humano que vai suprir essas necessidades, tanto de opressão, a ausência dela, e uma justiça justa. A gente até consegue vivenciar momentos de mais tranquilidade. A gente ouve falar, por exemplo, de duas formas de economia, se assim posso dizer, depois alguém me corrija se eu estiver errado, que, por exemplo, o comunismo. Todo mundo fala, bom é o comunismo, mas só que tem um problema, o Estado, na maioria das vezes, controla as produções. Então é o Estado que manda, está ali controlando, mas não supre todas as necessidades. Aí a gente pensa, mas o capitalismo também é legal. Será? Porque o capitalismo ele acaba com o seu lucro ignorando as pessoas. E aí as pessoas deixam de ser pessoas e viram coisas, viram meios de produção. E aí a gente olha, nenhum dos dois supre essa necessidade, porque os dois oprimem, os dois tiram a justiça, os dois fazem com que os outros se sofram. E aí a gente olha e vê assim, para onde que nós vamos? O Eclesiastes ele vai dizer que a gente não deve se surpreender com isso. Espera aí, pastor, então a gente, quando olha a injustiça, quando olha a opressão, a gente lava as mãos e fica quieto? Não. Não é isso que ele está dizendo. O que o Eclesiastes está dizendo, não precisa se surpreender, porque isso é consequência do homem caído. O homem caído, ele oprime, ele retira a justiça das pessoas. Ele olha o pobre e deixa que esse pobre fique cada vez mais pobre. Porque falta justiça, falta amor de Deus na vida das pessoas. O que o Eclesiastes está dizendo, olha, é quando se tem ausência de Deus, se tem opressão e se tem injustiça. Que quando a gente tem presença real de Deus, não é essa presença assim, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu leio a Bíblia. Não, é prática, é vivência. A gente começa a buscar essa vida de num nível de sociedade melhor. Se os governos realmente usassem a palavra de Deus como a sua declaração para governar, isso de verdade, não só de boca, como a gente vê constantemente em todas as nações. Se a Bíblia realmente fosse o livro utilizado nas constituições dos países, nós não teríamos pobre, nós não teríamos injustiçados, nós não teríamos falta de alimento para as pessoas. Não sei se você sabe, mas o mundo produz alimento o suficiente para todo mundo. As produções são realizadas para todos. Não falta alimento no mundo, falta uma boa distribuição. Não falta dinheiro para todo mundo, falta distribuição.
Para você ter uma ideia, semana passada nós passamos perto de um carro, e na verdade passou perto de 2, né? Eu até brinquei, deve ser 3 por R$1, porque, nossa... O nome do carro é um Porsche 718. Eu não gostei não, que só cabe 2, então lá em casa são 4, não serve. Aí a Paula falou, nossa, carro lindo. Eu falei, esse carro é o preço de um apartamento aqui do centro da cidade. Ah, não. Aí a gente pesquisou. O mais barato, que tinha 3 preços lá, o mais barato, R$450 mil. Eu pensei, deve ser emoção você sentar num apartamento. Aí, irmã, vocês compram na casa agora, aí, irmão. Qual que deve ser a emoção de você sentar num apartamento de luxo? Quantas famílias? 450 mil dá para comprar quase 3 casas. Dependendo do valor da casa, até dá mais. Estou falando de realidade de Maringá, né? Mas pastor, o cara trabalha. Não estou entrando em questões, irmão. Estou falando de distribuição, de falta de justiça. Não estou dizendo que quem tem um Porsche 718 é injusto, não é isso. Se ele trabalha e paga as contas dele, também não estou dizendo que ele não é simples, tá? Que simplicidade não se julga pelo que eu tenho. Pensa bem nisso. Conheço muita gente que anda de Fusca, não desfazendo também, porque tem Fusca aí que é caríssimo, que de simples não tem nada. Não estou dizendo que é o que eu tenho. O que eu estou dizendo é que essa má distribuição faz com que as opressões e as injustiças aconteçam. E é difícil, às vezes, a gente suportar isso quando a gente lê e reconhece a palavra de Deus. É difícil até saber qual o tipo de injustiça que Eclesiastes está dizendo aqui, porque tantas, a gente não sabe qual. Mas o que ele está dizendo é, não se assuste, porque isso é falta de Deus, é ausência de Deus na vida das pessoas. Porque se as pessoas estiverem se relacionando de verdade com Deus, isso serve para nós, irmãos. A gente se torna canal de diminuição da injustiça. E aí o verso 9, que nos soa um pouco estranho, parece que destoa, ele diz o seguinte, mesmo assim é vantagem à nação ter um rei que governe e se interesse pela agricultura, se interesse pela economia. Não sei se ele está falando dele mesmo aqui, talvez. Salomão fez um trabalho muito extraordinário, por isso Israel no seu tempo evoluiu muito. Mas o que ele está dizendo, eu leio na tradução da Bíblia Viva, que diz assim, e acima de toda essa gente está o rei. Ah, como é bom um rei que se dedica a seu país. Só ele pode pôr ordem numa confusão assim. Nessa falta de justiça, nessa opressão. Ele está dizendo que feliz é o governo, ou a nação que tem um governo, que pensa realmente no outro. Que pensa realmente no seu povo. E deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou defendendo nem falando de político nenhum. Que agora a gente conversa lá em casa sempre, dá medo com culto gravado falar algumas coisas. Então já falando, não estou falando de governo, estou falando da realidade eclesiástica que serve para nós. Um governo que controle preços, que não favorece ninguém, é isso que a Eclesiastes está dizendo. Que olha o oprimido e fala, nós vamos solucionar isso aqui. Lembra da primeira missão de Salomão no seu reinado? Você vai lembrar, está lá na Bíblia. Eu não lembro o endereço correto, mas você pode pesquisar aí depois. De 2 mulheres que procuraram Salomão, bem no início do seu ministério como rei. E elas foram lá reclamar sobre uma criança. Levaram uma criança viva, e a outra que perdeu o filho, que morreu, trocou, e ela dizia, esse aqui é meu, não, esse é meu. Esse aqui que é meu, não é dela, o dela morreu, e começaram aquela discussão. E Salomão, assim, de uma forma extraordinária, perspicaz, ele falou assim, me traga uma espada. E vamos cortar a criança ao meio, cada uma fica com a metade. Imagina, você que é mãe. Parece que o rei ficou louco. Mas, de repente, uma disse, não
Não faça isso. Pode dar para ela a criança. E Salomão disse, dê a criança para essa que disse que é para dar para outra, que essa é a mãe. E aí você pergunta, como é que ele sabe? Porque somente uma mãe prefere ver o filho com outra família, do que vê-lo morto. Então Salomão era alguém que pensava no povo. Era alguém que tinha uma sabedoria de Deus para olhar para o seu povo e o povo de Deus. E é isso que ele está dizendo, olha, somente quando um governo, quando há políticas públicas, quando há alguém que pense, quando há facilidade para o outro, poder chegar lá, aonde ele deseja, é que vão ser bem governados. Porém, irmãos, humanamente falando, por melhor que sejam os nossos governantes, eles são imperfeitos. E aí Salomão vai nos alertar, olha, não se assuste. Porque o homem caído, ele nunca vai chegar a essa perfeição. Mas existe um governo. E nesse a gente pode confiar. E aí eu queria fazer uma campanha política para ele, tá? Está lá em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. E esse tem meu voto eterno. Que lá diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A ele se estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele está falando sobre o governo de Jesus Cristo. E é nele que está a nossa esperança. E é nele que nós encontramos essa simplicidade para vencer a opressão e a injustiça. É só o governo de Jesus. A gente até pode ter um alívio com os nossos governantes, seja eles de qualquer instância. Mas a paz, as necessidades, tudo aquilo que a gente precisa como humano, a gente só encontra em Jesus. Eclesiastes está dizendo que governo real é só com o próprio Deus. E nessa simplicidade, além de nos ajudar a vencer a opressão e a injustiça, essa simplicidade que Eclesiastes está nos ensinando, nos ajuda a vencer a ganância. Os versos 10 a 12, ele já traz um tom mais individual. O 8 e o 9, ele está falando mais de forma geral, de um governo que precisa governar, e nesse governar acaba ali fazendo uns miguezinhos, pensando nele, aumentando taxas. Mas agora ele está falando de forma individual. Ele é como se ele saísse do trono e se olhasse no espelho e falasse para ele mesmo. Ele diz lá o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. E que benefícios trazem os bens que os possuem, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco ou coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe trará tranquilidade para dormir. Isso aqui é uma verdade, irmãos. Salomão está dizendo o seguinte nesses dois versos: quem tem muito parece que sempre quer mais. Oprime, traz injustiça, tira direito dos trabalhadores, tira direito dos funcionários públicos, por exemplo, porque quanto mais tem, mais quer. Porém, essas pessoas só aumentam quem consome, tem mais empregado, tem que aumentar a segurança, tem que, às vezes, molhar a mão de alguém, gasta com advogado, e assim vai. Ele vai dizer, o cara que é trabalhador, o cara que é chão de fábrica, como a gente costuma dizer, ele tem um sono mais tranquilo, ele ganha o salário dele, se mantém, deita e dorme. Por dois motivos. Primeiro, que não tem tanta preocupação. E segundo, que o cansaço é tanto. Você já esteve cansado, mas cansado mesmo, verdade. Trabalhou tanto. Sábado passado a gente estava assim, né, Paulo? Quando bateu na cama, parece que a gente tomou um calmante.
dormir feito criança, de tão cansado. E Salomão está dizendo, porque a preocupação é menor, e o chão de fábrica ocupa tanta mente dele que ele não pensa em outras coisas. Salomão estava falando dessa opressão que o querer ter faz com que a gente se perca. Não é que a gente não pode ter uma poupança e ter uma reserva, não é isso. Isso não é ganância. Não é isso que Salomão está dizendo. A questão não é querer ter dinheiro. A questão não é querer ter as coisas. A questão é querer só ter isso. Como foi uma pergunta de uma repórter para um homem considerado o homem mais rico do mundo. E perguntaram para ele o seguinte: quanto dinheiro seria suficiente? E ele olhou para a repórter e disse: um pouquinho mais. Você pegou aí. O homem mais rico do mundo, perguntaram para ele quanto dinheiro seria suficiente. Ele diz: um pouquinho mais, ou seja, um pouquinho mais do que eu já tenho já seria suficiente. Ou seja, quanto mais se tem fome em ter. A ganância, irmãos, ela nos mata. Ganância traz vazio. Ganância faz com que a gente olhe as pessoas não como pessoas. Ganância é aquela vontade exagerada de possuir coisas, de buscar bens, buscar poder. Ela fecha a nossa mente. A ganância, ela transforma nossos sentimentos, ela transforma nossas emoções, o nosso comportamento. O nosso sentimento humano, ele vai mudando e a gente vai pensando só em nós, o outro que se lasque. E hoje existem muitas pessoas endividadas. Lógico, existem pessoas que estão endividadas hoje por causa da situação que a gente está vivendo, pandemia, crises. Você chega no mercado hoje, cada vez que você vai no mercado é uma bolsa ou duas a menos. Você não consegue comprar tudo. Essa semana passei no mercado e vi lá picanha, R$70 o quilo. Falei, eita! Não dá para comer picanha, né? Quem está comendo aí, amém, nos convide, mas muito caro. Então tem gente que realmente está endividada por causa da crise. Mas existem pessoas que estão também endividadas, estão no vermelho porque querem ter. Muita ganância em ter. Não senta, não calcula, não pensa o que vai fazer. E na igreja parece que as coisas não estão muito diferentes. Nós como igreja. Parece que as coisas não estão muito diferentes. Nós sofremos porque a gente fica ali querendo ter muito. E não para pensar um pouco. Hebreus 13, verso 3 diz: conservem-se livres do amor do dinheiro, ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E aí a gente, nessa busca incansável de ter, a gente perde essa simplicidade que a vida nos traz e que Deus nos dá também. Saímos desse caminho da simplicidade com muita facilidade. E a simplicidade nos faz lembrar de uma terceira coisa, que é que nós somos finitos. Nós somos finitos. Um dia isso aqui vai passar. Olha o que o Eclesiastes está dizendo aí no verso 13 a 17. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. E a gente acha que muito dinheiro traz felicidade. Ele traz algumas coisas, mas não felicidade. As riquezas se perdem num mau negócio. Nada ficará para o filho que vai nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, não levará consigo. Ou seja, tudo que você tem aqui, você não vai levar. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Salomão está dizendo o seguinte:
Debaixo desse sol, ou seja, na nossa vivência, quando ele fala debaixo do sol, são as nossas vivências. Tudo isso vai passar. Para que ficar acumulando riqueza? Volta e meia lá, a gente nas conversas lá, porque a gente está caminhando para o final da faculdade, aí uns falam assim, eu vou ficar rico. Eu falo, que bom. Deus te ouça, né? Porque eu falo assim, o meu desejo é só parar de contar moeda. Sabe aquele negócio assim, vamos comer um sorvete, tem que ver se tem dinheiro. Aí vai lá contar as moedas. Só isso, não é ficar rico. Ter condições de ajudar mais as pessoas. Ter condições de pensar assim, vamos lá comer um sorvete? Vamos. Vai usar o cartão de crédito? Não, tem aqui, vamos passar o débito, que agora não precisa contar moeda. E é isso que Salomão está dizendo, olha, o que vale para o homem é desfrutar, comer e beber, ou seja, desfrutar das coisas simples da vida. Comer e beber. Porque isso vai passar. Irmãos, o que você tem hoje, quando você morrer, você vai levar? Primeiro, se você tem fé em Jesus Cristo, se você sabe que a eternidade está garantida para você, se você tem fé nisso, já sabe que quando você morrer vai ter algo melhor. Não vai precisar trabalhar. Eu acredito que no céu a gente vai trabalhar. Eu vou desanimar você, mas eu acredito que no céu a gente vai trabalhar, mas não vai se cansar igual aqui. Até porque, imagine uma eternidade deitado na rede tomando água preguiçosa. A gente deve fazer alguma coisa na eternidade, tá? Ai, pastor, então eu não quero mais ir para o céu. O problema é seu. Eu prefiro trabalhar no céu na eternidade do que ir para outro lugar. Isso é uma teoria minha, tá? Você não vai achar isso na Bíblia, não. Voltando aqui. Mas Salomão está dizendo o seguinte, olha, viver somente para ter dinheiro é perigoso. Viver somente buscando isso, por quê? Primeiro, que é perigoso. Primeiro, porque traz um vazio na nossa vida muito grande. Porque quanto mais eu quero, mais eu tenho, mais eu quero. E aí a gente vira o famoso mão de vaca, que não passa nem vento. Você bota R$100 na mão da pessoa e manda atravessar um rio, e R$100 chega do outro lado seco, que não abre a mão. E detalhe, né? Mão fechada não vem nada, né? Não entra, né? Não entra nem as bênçãos do Senhor. Porque está fechado. Tu traz vazio. Segundo, só viver para o dinheiro acaba. Se perde, é isso que Salomão está dizendo. Olha, cuidado, porque de uma noite para o dia você pode fazer um mau negócio, pode vir uma crise como a gente viveu. Quantos empresários se mataram nesse tempo de pandemia porque não puderam abrir seus negócios? Perderam fortunas, porque entraram num vazio existencial, perderam o sentido da vida deles. Irmãos, planejar para o futuro, sempre gosto de falar isso, não é errado, faça isso, se planeje, pense na sua aposentadoria, principalmente aí os mais novos, os adolescentes, aqueles que estão começando a trabalhar, já vai pensando na sua velhice, porque às vezes a gente está com 15 anos, aí vou pensar em velhice por quê? Mas deixa eu falar para você que tem 15 anos, eu já tive, tá? E parece que foi ontem. Passou assim, ó, rápido. Então a gente precisa já se planejando. Mas eu não posso viver só para isso, porque eu preciso viver. E quando eu penso no meu futuro financeiro, eu penso também para minha família. Aí Salomão vai dizer que quem não se cuida acaba não deixando para os filhos, ou seja, não deixa para a próxima geração. Recentemente a Paula e eu nos pegamos conversando e fazer alguns planos, tipo seguro de vida. Principalmente quando comprarmos a casa. Que eu disse, se eu morrer antes de você, como que paga essa casa? Se você morrer antes de mim, como que eu pago essa casa? Porque a gente depende dos dois. E se morrer os dois, como ficam os filhos? Se morrer os 4, é legal, aí alguém leva a casa. Mas a gente não pensa nisso, porque a gente acha que a gente não é finito. Mas nós somos.
E por sabermos que somos finitos, além de nos planejarmos financeiramente, a gente precisa planejar a nossa eternidade. Porque nessa vida de simplicidade a gente encontra sentido em Jesus para planejar a nossa eternidade. A nossa vida após essa vida. Eclesiastes 5,15, ele vai dizer: o homem sai nu do ventre da mãe, e assim como veio, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, que levará consigo. Está muito na moda hoje um negócio chamado minimalismo. Não sei se você já ouviu falar isso. Está muito na moda agora. Eu achei interessante esse negócio. Não é religião não, mas eu achei legal. O que é isso? O minimalismo é uma iniciativa de viver com menos coisas. É viver realmente com aquilo que é necessário. A adoção de uma vida mais simples, em felicidade, em que a felicidade não está associada a acúmulo de posses, mas um significado que as pessoas dão a cada item da sua cesta de consumo. Ou seja, valorizar aquilo que eu tenho. Porque tudo aquilo que eu não tenho, e eu acho que faz falta, e isso eu não entendo. Eu não tenho aquilo, me faz falta. Mas se eu não tenho, como que me faz falta? E a gente trabalha para ter. A gente trabalha para consumir. Aí compra. Aí quando compra, está lá. Vai dizer que você não tem nada em casa que você tinha muita vontade de comprar, comprou e está lá sem usar. Não precisa falar agora não, mas confessa aí entre você e Deus. Que desejo de ter, eu vou comprar, eu vou fazer e tal, daqui a pouco... Aí compra por R$100, não está usando, bota lá na OLX e vende por 30, porque está lá só ocupando espaço. E nessa brincadeira você perdeu 70. Essa ideia do minimalismo é viver com aquilo que me é necessário. Não é que não compra, não tem, não, mas não é necessário. E por isso Salomão vai dizer no verso 14, que as riquezas se perdem no mau negócio. Tira a crise que a gente está vivendo. Tira a situação financeira que o mundo está vivendo. Pensa aí no momento diferente, tá? Será que o que a gente ganha não dava para viver? Tirando a crise, tá, irmãos? Tô falando aí, igual uns anos atrás, que a gente tinha umas vacas meias gordas, né? Não tá tão gorda, mas veio uma gordurinha nelas. Mas mesmo assim a gente dizia que não dava. E aí, por fim, a simplicidade vai me ensinar que ela me conduz a valorizar o que eu já tenho. Versos 18 a 20. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois esta é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, e a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Veja, Salomão está dizendo que não é errado ter riqueza. E ele ainda diz, olha, quando Deus concede riqueza, verso 19, bens, capacita a desfrutá-lo. Ou seja, a pessoa tem, mas ele desfruta, ele vive aquilo, ele compartilha. Ele tem uma vida voltada para aquilo que é simples, porque ele entende que é um presente de Deus e ele agradece pelo que tem. Para agora um pouco e pensa no que você tem. O que você tem hoje. Pensa no que você deseja ter. E o que é mais importante? O que você tem ou o que você deseja ter? Porque talvez o que deseja ter é porque o outro talvez tenha. Você olhou para a janela e pô, lá tem. Irmãos, parecem perguntas assim meio bobas.
Mas quando a gente sai fora da simplicidade, e eu vejo Salomão falando dessa simplicidade, ele me leva à cruz. A cruz me mostra essa vida de simplicidade. Lembra do quadro que eu falei lá no início, de 1514? Ele tem um detalhe que chama atenção no quadro. É um espelho que está em cima da mesa, na frente do agiota e da sua mulher. Eu não sei se você vai conseguir ver bem daí. Pode colocar a foto do espelho. Ô louco, família grande. Põe a foto aí. Aí, não sei se você vai conseguir ver bem, mas aqui tem uma pessoa refletida no espelho em cima da mesa e a janela. Não sei se você percebe, mas no desenho da janela tem uma cruz. O vitral da janela mostra uma cruz. E a pessoa refletida nesse espelho está com a mão na janela, bem na onde está a cruz. Quem estuda aí os quadros, o pessoal da arte, diz que a pessoa refletida é o próprio pintor do quadro. Que está dizendo o seguinte: enquanto eles estão lá preocupados com dinheiro, o que importa é a cruz. É aqui que eu me encontro. Por isso ele está ali com a mão como se ele buscasse ter contato com a cruz. O que eu quero trazer com isso, irmãos? Dinheiro é bom. Se fosse bom, a gente não corria atrás dele, tá? A gente não levantava cedo na segunda-feira. Dinheiro traz alegria, sim, quando bem usado. Sábado a gente vai estar lá agradecendo a Deus pela compra da casa. Compraram como, irmãos? Caiu do céu a casa? Caiu também do céu? Trabalhando, ganhando dinheiro. Dinheiro bem usado. Dinheiro tem seu valor. A vida simples tem seu valor, porque a gente encontra ela na cruz. E a nossa vida na cruz é que traz sentido. É a nossa vida na cruz que traz simplicidade. É a cruz que nos preenche. É a cruz que traz sentido na nossa vida. Timóteo, 1 Timóteo 6,17 vai dizer: ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Dinheiro, ele faz pensar somente em nós, quando a gente só pensa nele. Nos torna egoístas, individualistas. A cruz me faz pensar nessa simplicidade e no outro. Se a gente quer viver uma vida plena, alegre, uma vida que realmente vale a pena e cheia de sentido, é na cruz. E eu termino com João 10:10, que diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quer ter vida plena, irmãos? Não é no dinheiro. Ele tem o seu papel na nossa vida. Ele tem a sua função na nossa vida. Até porque numa sociedade capitalista, sem ele você não vive. Você não come, você não veste. Sem ele a gente não é ninguém. Infelizmente, nesse plano capitalista que nós vivemos. Mas a vida de verdade a gente só encontra em Jesus. A simplicidade que faz com que tenhamos sentido de vida é só em Jesus. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e levar-se diante dele a tua vida, aquilo que rouba de você essa alegria, que talvez tire de você essa simplicidade e tire de você o sentido da sua vida. Ó Deus, queremos ser levados até a cruz. Queremos, ó Deus, estar ali,
ou Ele contemplando agora essa cruz vazia, e sabendo que a nossa vida é plena no Senhor, que o Senhor nos completa, que o Senhor nos dá sentido de vida, que o Senhor retira de nós esse vazio que a existência traz, e principalmente quando não entendemos o real significado de sermos igreja, discípulos e discípulas do Senhor, e quando a ganância nos toma. Porque, Senhor, nós somos suscetíveis a isso. Estamos nesse mundo, temos a nossa atenção desviada constantemente. Por vezes somos oprimidos, mas também somos opressores. Somos injustiçados, mas também somos os causadores de injustiça. Porque nossos olhos se desviam com muita facilidade da cruz. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso olhar agora esteja firme no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Para que os nossos olhos não se desviem mesmo, ó Deus, que a vontade seja grande, a tensão aumente, mas saibamos que é o Senhor que nos sustenta. Assim como o autor de Hebreus 13:3 diz, que o Senhor é que nos preenche, que é o Senhor que nos dá o necessário. O Senhor não condena aquele que trabalha e sonha, que planeja, pelo contrário. O Senhor se orgulha em ver filhos assim, que planejam, que se organizam. Mas o Senhor se entristece quando nós nos prendemos a isto e esquecemos do próximo. Esquecemos de viver, de desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Então, Senhor, nos ensine a valorizar o que temos. Por vezes, o que temos não é do nosso agrado, mas o que temos veio do Senhor. E o Senhor quer ainda mais para as nossas vidas, então que possamos nos abrir para o Senhor, nos lançar no Teu colo e ser cuidados pelo Senhor. Ó Deus, que segunda-feira, amanhã, seja um dia diferente no nosso trabalho, aonde nós ganhamos o pão, ou trabalhamos pelo pão. Que chegamos ali, ó Deus, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Que aquele trabalho que por vezes não é nem o trabalho que eu queria, mas é ali que o Senhor trabalha na minha vida, no meu coração, e espera que eu seja a diferença ali. Retire de nós, ó Deus, toda essa ganância. Retire de nós, Senhor, todo esse olhar egoísta e nos conduz até a cruz. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.